E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. O tema de hoje: qual a origem da falsa doutrina de pecado de morte criado pela seita hipócrita Congregação Cristã no Brasil? Então, as informações que eu vou passar hoje aqui para vocês foram extraídas de documentos históricos. Então, no ano de 1939, um ancião da CCB, iletrado na Bíblia e sem o dom da interpretação, leu o seguinte versículo: 1 João capítulo 5, versículo 16, que diz assim: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. No entender esse ancião, o pecado é considerado como imperdoável, é a conjunção carnal nessas duas circunstâncias: adultério ou fornicação. Um fato que a CCB não explicou para a Irmandade, e eu sei porque eu já fiz parte do ministério. Eu vou comentar com vocês. Então, segundo a ótica da CCB, além desse erro de interpretação, a CCB acredita que o pecado de morte só é consumado num ato sexual se o irmão introduzir, sabe, na mulher. Quer dizer, olha que engraçado, meus queridos. Um casado namorado, né? No momento do... lá, ele... um põe a mão na parte do outro, masturba, coloca o dedo, mas, segundo a CCB, isso não é pecado. O pecado só se consuma a partir do momento que, vou falar logo, introduziu o pênis na vagina da mulher e fez, consumou o ato. Então, meus queridos, foram mais de 110 anos, de heresia. O pecado de morte, para quem não sabe, não é fazer sexo ou praticar com uma pessoa que não seja seu esposo ou esposa no ato de adultério, ou fornicação antes de casar. O pecado de morte, que gera a morte espiritual, é você apostatar da fé, deixar de crer em Cristo, crer e seguir, para ir atrás de doutrinas humanas. Eu, por exemplo, quando eu estava ligado à CCB, cada culto que eu participava, eu estava crucificando o Senhor Jesus novamente e pecando para a morte, Pecado de morte. Engraçado, meus queridos, outro fato. A CCB criou o tal de pecado de morte, mas ele só se aplica na vida dos membros. Teve casos aí de anciões que morreram no adultério, por consequência do adultério. Qual o julgo da instituição sobre eles? Fizeram o velório desse adúltero, como se nada tivesse acontecido, e eles escolheram aquela passagem bíblica que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, com o intuito de calar a irmandade.
É assim, meus queridos. Quando um membro, um Zé do banco, comete esse ato, né, que segundo a CCB é imperdoável, ele é jogado no último banco e ainda tem que suportar o ministério corrupto ficar atacando na cara dele, né, durante as pregações. Sai daqui, você é um cão que voltou ao vômito, Deus não te quer mais, você está fedendo, você é um defunto. Agora, quando é um homem do ministério, a história muda. A história. A carne é fraca, né? A carne é fraca. Eu nem vou entrar em detalhes sobre os escândalos, né, que tem no Ministério da CB. Vocês já estão cientes de tudo, né? Então, meus queridos, pecado de morte é só para os pobres da CCB. Os ricões, os chefões apontam todas e não tem condenação para eles. A condenação deles está vindo agora, no púlpito do Atalaia. É isso aí. Um abraço.